Bem-vindo ao Decreto Sutil. Existe um tipo de personagem que não nasce herói. Ele é moldado pela dor, alguém que perdeu tudo cedo demais, alguém que aprendeu que confiar pode custar caro e alguém que acredita que a única forma de nunca mais sentir aquela dor é se tornar mais forte do que ela. Hoje nós vamos mergulhar na mente de um dos personagens mais complexos dos animes, Sasuke Uchiha, o nosso Sasuke. Mas existe algo por trás da frieza dele que muita gente não percebe. Sasuke não é apenas um vingador. Ele é o arquétipo vivo da sombra ferida. Uma mente que transformou o abandono em obsessão por poder. E quando você entende isso, começa a perceber algo curioso. Talvez Sasuke não seja apenas um personagem. Talvez ele seja um espelho psicológico de algo que muitas pessoas vivem na vida real. Então, fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir o que o arquétipo de Sasuke revela sobre dor emocional, identidade, poder interior e como essa jornada pode ensinar algo muito profundo sobre sua própria evolução. Porque no fundo, a história dele não é só sobre vingança. É sobre o que acontece quando a dor passa a comandar a mente. E principalmente, o que acontece quando alguém decide transcender essa dor. Vamos começar do início. Sasuke nasceu dentro de um dos clãs mais poderosos de Konoha, o clã Uchiha. Um clã marcado por intensidade emocional, inteligência estratégica e uma forte ligação com o poder ocular chamado Sharingan. Mas existe um detalhe psicológico muito interessante nesse clã. Os Uchihas possuem uma energia emocional extremamente profunda. E quando essa emoção é ferida, ela se transforma em combustível. Esse é um ponto essencial para entender Sasuke. Porque a história dele começa com um trauma brutal. Ainda criança, ele testemunha o próprio irmão destruir todo o clã. Pai, mãe, família inteira. Em poucos minutos, sua realidade desmorona. Na psicologia analítica, quando uma experiência emocional é tão intensa que a mente não consegue processar, ela cria uma marca profunda no inconsciente. Essa marca se transforma em um núcleo psicológico e muitas vezes a pessoa passa a construir sua identidade ao redor dessa dor. Exatamente o que acontece com Sasuke. A partir daquele momento, ele deixa de ser apenas um garoto. Ele se torna uma missão vingar seu clã. Esse é o ponto onde nasce o arquétipo da sombra ferida. A sombra, dentro da psicologia profunda, representa tudo aquilo que foi reprimido, negado ou transformado em força inconsciente. No caso de Sasuke, sua sombra é feita de 3 emoções principais: abandono, raiva e impotência. Essas emoções são tão intensas que a mente encontra uma única forma de lidar com elas. Poder viram uma anestesia emocional. Se ele ficar forte o suficiente, nunca mais será vulnerável. Essa lógica é extremamente comum no comportamento humano. Muitas pessoas que sofreram rejeição, abandono ou humilhação começam a construir uma identidade baseada em provar valor. Ser melhor, ser o mais forte, ser imbatível. Não porque querem apenas poder, mas porque querem nunca mais sentir aquela dor. Agora, aqui entra algo fascinante quando observamos essa jornada pela lente da energia e da consciência. Quando uma pessoa alimenta constantemente uma emoção específica, ela começa a vibrar naquela frequência. E essa frequência começa a moldar suas escolhas, suas percepções e até as pessoas que aparecem em sua vida. Sasuke passa a viver dentro da frequência da vingança. Tudo o que ele faz gira em torno disso. Treinar arduamente, lutar, superar limites, buscar mestres mais poderosos. A mente dele cria uma narrativa muito clara. Eu preciso de poder para completar minha missão. Só que existe uma diferença muito importante aqui: poder reativo e poder consciente. O poder reativo nasce da dor. Ele é movido por emoções não resolvidas. Ele quer provar algo. Ele quer compensar algo. Ele quer vencer algo interno. Já o poder consciente nasce da clareza. Ele não busca dominar o mundo. Ele busca dominar a si mesmo. Durante boa parte da história, Sasuke opera no poder reativo. Ele acredita que se tornar mais forte vai resolver sua dor. Mas, na verdade, ele apenas aprofunda o conflito interno. Esse é o motivo pelo qual ele decide abandonar Konoha
e seguir outro caminho. Ele acredita que a vila representa fraqueza emocional. Ele precisa cortar laços. Essa é uma estratégia psicológica muito comum em pessoas que viveram abandono, se afastar, antes de se apegar novamente. É uma forma inconsciente de proteção. Agora deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Se você está curtindo essa análise e gosta desse tipo de conteúdo que conecta anime, psicologia e consciência, já deixa sua curtida no vídeo. Agora, vamos continuar. Porque a jornada de Sasuke ainda revela algo mais profundo. Existe um momento crucial na história dele, quando ele finalmente descobre a verdade sobre o irmão. Aquele que ele acreditava ser o vilão da sua vida, na verdade estava tentando proteger algo maior. Esse momento destrói completamente a identidade que Sasuke construiu, porque sua vida inteira foi baseada em uma narrativa, e quando essa narrativa quebra, a mente entra em crise. Isso acontece muito na vida real. Quando uma pessoa percebe que lutou por algo baseado em uma interpretação incompleta da realidade, Sasuke passa então por uma transformação. A raiva dele não desaparece, ela muda de direção. Mas aqui começa a surgir algo novo dentro dele, consciência. Ele começa a questionar o sistema, a história dita, as estruturas de poder. Isso marca o início de sua transição do arquétipo do Vingador para algo mais complexo, o Reformador. Agora vamos olhar algumas curiosidades interessantes sobre o personagem. Sasuke nasceu no dia 23 de julho. Isso o coloca na energia de Leão, um signo extremamente ligado à identidade, orgulho, honra e busca por grandeza. Mas quando essa energia leonina passa por um trauma profundo, ela pode se tornar fria e isolada, exatamente como vemos no personagem. Outra curiosidade interessante é o provável perfil psicológico dele. Muitos estudiosos de personalidade associam Sasuke ao tipo INTJ, um perfil extremamente estratégico, analítico e independente. Entis costumam ter uma mente muito focada em visão de longo prazo. Eles não são guiados por aprovação social. Eles seguem sua própria lógica interna. Isso explica muito do comportamento dele na história. Ele não precisa da validação dos outros. Ele precisa apenas cumprir aquilo que sua mente definiu como missão. Agora vem a pergunta mais importante. O que podemos aprender com Sasuke? Primeiro, algo muito poderoso. A dor pode ser combustível. Traumas não precisam definir uma vida inteira. Eles podem se transformar em força, disciplina, determinação, capacidade de superação, mas existe um limite. Quando a dor se torna identidade, ela aprisiona. Esse é o principal erro de Sasuke. Durante boa parte de sua jornada, ele acredita que precisa carregar aquela dor para sempre. Só no final da história ele começa a perceber algo libertador. A verdadeira força não está em vencer inimigos, está em integrar sua própria sombra, aceitar sua história e aprender com ela. Ele aprendeu a seguir em frente, sem ser controlado por ela. Existe uma mensagem muito sutil aqui. O verdadeiro poder não nasce da vingança. Ele nasce da consciência. Quando alguém consegue olhar para sua própria dor sem fugir, algo muda dentro da mente. A pessoa deixa de reagir e começa a escolher. Essa é a diferença entre viver no automático emocional e viver com presença. Sasuke passa por esse processo lentamente. Ele deixa de ser apenas um produto do trauma e começa a reconstruir sua identidade. Isso representa um dos processos mais importantes do desenvolvimento humano. Transformar sombra em consciência, transformar dor em sabedoria, transformar raiva em clareza. E talvez seja por isso que Sasuke continua sendo um dos personagens mais fascinantes de Naruto. Porque ele não é perfeito, ele erra, ele se perde, ele toma decisões difíceis, mas no fundo ele continua buscando entender quem realmente é. E essa talvez seja a jornada mais importante que qualquer ser humano possa viver. Se conhecer de verdade. Agora eu quero saber de você. Você enxerga Sasuke mais como um herói, um anti-herói ou apenas alguém tentando encontrar seu próprio caminho? Escreve aqui nos comentários. Eu adoro ler as interpretações de vocês porque cada pessoa percebe camadas diferentes da história. E se esse vídeo trouxe alguma reflexão interessante para a sua vida, deixa sua curtida e se inscreve no canal. Porque aqui no Decreto Sutil, a gente explora personagens, arquétipos e consciência de um jeito que vai muito além
da superfície. E se você olhar os outros vídeos do canal, vai perceber que muitos personagens escondem lições profundas sobre mente, identidade e evolução. Talvez o próximo vídeo que você assistir aqui revele algo que você ainda não tinha percebido. Nos vemos no próximo conteúdo do canal. Até a próxima!